corretora de títulos e valores mobiliários, ou a CTVM, e distribuidora de títulos e valores mobiliários. E o que basicamente são esses dois carinhas? São instituições financeiras que têm como principal atividade o quê? Principal atividade ou até mesmo uma atividade acessória, a viabilização de operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários. Por exemplo, bolsa de valores, mercado de balcão organizado ou até mesmo não organizado, tá bom? E o que basicamente essas corretoras e distribuidoras fazem? Elas são basicamente uma ponte. Vamos desenhar uma ponte assim? É mais ou menos isso. Ela é uma ponte entre a nossa bolsa de valores, a Brasil Bolsa Balcão, a B3, e os investidores. Por quê? Porque o próprio investidor, ele não pode diretamente acessar o sistema da Bolsa de Valores. E para isso ele precisa ter essa ponte, e que nós vamos chamá-las de corretoras ou distribuidoras. Até, eu acho que 5 de março, era 2009, foi feita uma decisão conjunta de determinar que as corretoras e as distribuidoras poderiam trabalhar através da Bolsa de Valores. Antes dessa decisão conjunta, é importante ressaltar que a distribuidora ela não podia acessar a Bolsa de Valores. Se porventura a distribuidora quisesse acessar a Bolsa de Valores, o mercado à vista, né, a Bolsa de Valores mercado à vista, ela teria que acessar através de uma corretora. Mas dada essa decisão conjunta, foi autorizada. Antes a distribuidora basicamente entrava na Bolsa de Mercadorias e Futuros e a corretora entrava na Bovespa, que é a nossa. Tinha a BMF e tinha a Bovespa. Aí depois foram fazendo as fusões, que virou a BMF Bovespa. Depois fez a fusão com a CETIP e que virou atualmente a B3. Então é tudo o mesmo ambiente. Então corretora e distribuidora exercem a mesma função, tá bom? Há um tempo atrás existia aquele famoso pregão viva voz, aquele negócio presencial, que possivelmente vocês já viram em filmes. Só que isso foi extinto, né? Futuramente você vai passar por um conteúdo, se for da sua certificação, ver sobre derivativos, você vai ver lá que em algum momento o professor Gustavo ele vai mencionar sobre o Mega Bolsa, que foi um grande avanço aqui da nossa Bolsa de Valores, quando saiu daquele pregão viva voz presencial e integrou todas as corretoras na internet. O que hoje nós conhecemos com super naturalidade, é muito comum, só existe isso, né, através do que nós chamamos de home broker, que é exatamente essa nossa ponte. O home broker, que é disponibilizado pela corretora, ele vai ser um sistema eletrônico que viabiliza o investidor através de uma conexão com a internet. Ele acessa lá o site da corretora, acessa o home broker, e o home broker está conectado com a nossa Bolsa de Valores. Por quê? Porque o investidor ele não pode fazer essa conexão direta. Ele tem que usar a ponte chamada corretora. Então, hoje podemos entender o quê? E é uma dúvida recorrente dos alunos. Qual que é a diferença de corretora e distribuidora? O nome. Porque dentre as funções, ainda mais da decisão conjunta das operações delas, foi determinada que as duas ali, basicamente, ela tem uma mesma função. Então, os serviços vai consistir o quê? A execução de ordens de compra, de venda de valores mobiliários para os seus respectivos clientes, mas também ele pode incluir algumas atividades. Disponibilização de informações de análise, então a corretora ela pode ter analistas certificados pela CVM, para fazer a recomendação de investimentos, por exemplo. Se você vê na corretora, tem muito aquele negócio de carteira semanal, carteira mensal lá das melhores ações recomendadas pelos analistas. Ela também vai poder fazer a administração de carteiras ou de fundos, né? Fundos de investimento, por exemplo. A prestação de serviços de custódia e outras. Por exemplo, algumas dessas atividades
claro, vão depender de autorização específica. Elas trabalham também em um IPO, em um underwrite. O que é esse IPO? Sendo um underwriting. É o processo quando vai fazer, por exemplo, a emissão de uma nova dívida, a emissão de ações na Bolsa de Valores, aquela oferta pública inicial, que é a tradução de IPO, oferta pública inicial. Então a corretora ela pode exercer esse trabalho. E aí é um ponto importante. Ela pode intermediar as operações de câmbio. Ela não é um intermediador financeiro. Você já passou pela aula de sistema financeiro e viu falar sobre os bancos? Você viu que a sistemática envolvida no banco é o seguinte: o investidor ele aplica o dinheiro no banco, por exemplo, comprando um CDB, e aí é o próprio banco que pega aquele recurso e empresta na outra ponta. Então ele é um intermediador financeiro. O investidor e aqui no caso o agente superavitário e o agente deficitário, eles não se conectam diretamente. Eles nem sabem ali o que está acontecendo, né, entre aspas. E se nós analisarmos aqui, o investidor ele vai na Bolsa de Valores comprar ações de outro investidor que está indo na bolsa vender. Então meio que eles se conectam. Então a corretora ela somente é uma ponte. Ela não faz de fato essa intermediação. Ela pega o dinheiro do investidor e ela mesmo vai lá e compra os ativos. Não, é o próprio investidor usando o sistema de home broker, e para isso existem os custos envolvidos, por exemplo, taxa de corretagem, porque tem um custo operacional da corretora, a corretora pode ou não cobrar essa taxa, tá? Mas a corretora ela pode intermediar operações de câmbio. Eu quis trazer essa informação, porque a Efeito de Prova gosta bastante disso. Elas operam nas bolsas, como eu disse, Bolsa de Valores, balcão organizado ou não. Elas podem atuar por conta própria ou de terceiros, então ela atua a seu benefício, a seu favor, ou em nome de terceiros, dado algumas situações, por exemplo, sendo administradora de um fundo, carteira administrada, enfim. E aí que, como eu disse, ela pode fazer a administração de fundos e clubes de investimento. Não se preocupa se você não tem familiaridade com alguma dessas informações, por exemplo, o que é um fundo de investimento, o que é um clube de investimento, não se preocupa. Ao decorrer da sua evolução nas aulas, um momento certo você vai estar vendo sobre isso. Mas nada mais é do que um instrumento que viabiliza a união de pessoas para investirem juntas, tá? Fundos e clubes de investimento. O intuito basicamente é isso. Lembrando, corretoras e distribuidoras, dado a decisão lá de 2009, elas têm as mesmas funções, podendo operar nas bolsas de valores, balcão organizado e não. Sendo que é uma instituição financeira, então ela depende de autorização do Bacen, do Banco Central do Brasil, para o seu funcionamento, dada como é a instituição financeira, e também autorização da CVM, tá bom? E aí o que compete à CVM é as operações da corretora, porque a fiscalização dessas corretoras e distribuidoras, a fiscalização delas é conjunta, é o Bacen e é a CVM. Você já passou pela aula e viu que o Bacen cuida das instituições financeiras, e a CVM ela cuida do mercado de capitais. Quando nós estamos falando de corretora, da mesma forma, banco de investimento, né, a carteira de investimento, nós temos que analisar como instituição financeira. Quem vai fiscalizar é o Banco Central. E as operações que estão associadas a valores mobiliários, ao mercado de capitais, quem vai fiscalizar é a CVM. Então a limitação da CVM é dada na lei lá de 1976, que são as leis das SAs. Então compete a competência da CVM é dada dentro do escopo que está associado ao mercado de capitais, às operações que se associam ao mercado de capitais, a valores mobiliários. Tá legal? Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abraço.